E esse é mais um vídeo destinado aos nossos colegas de trabalho que militam na área previdenciária. Estamos compartilhando com você um pouquinho da nossa rotina, dos casos mais corriqueiros no nosso escritório, para que você se sinta amparado, ajudado, não se sinta sozinho quando os seus clientes te questionam. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquele seu cliente que recebe o auxílio-doença. Ele vai chegar para você e te encher de perguntas. E nesse vídeo eu vou te entregar todas as respostas. Quem recebe auxílio-doença tem direito ao 13º salário? E a resposta é sim. Se o seu cliente ele fica afastado do INSS, o INSS vai pagar o 13º salário proporcional desse tempo que ele ficou no gozo do benefício previdenciário. Então veja bem, se o seu cliente trabalhou por 6 meses e ficou afastado por 6 meses, ele receberá 6 meses de 13º proporcional pagos pela empresa e 6 meses pagos pelo INSS, também na sua proporção. O INSS geralmente paga a parcela do 13º junto com a última parcela do benefício do auxílio-doença. Então é muito comum que o seu cliente vai chegar no banco para sacar a última parcela do auxílio-doença e vai ser surpreendido com um valor a maior do que ele estava esperando. É a parcela do 13º proporcional que o INSS depositou. Por isso é importante orientar o seu cliente para que ele fique atento, porque caso o INSS não deposite o proporcional do 13º junto com a última parcela do benefício, ele deve procurar uma agência do INSS para que essa situação seja regularizada e ele receba o 13º proporcional. Uma dúvida que todo afastado do INSS, todos que recebem auxílio-doença vão te fazer é se esse tempo em que ele fica no gozo do auxílio-doença é computado como tempo de contribuição na hora de se aposentar. E a resposta é sim, esse tempo é levado em consideração se logo após a alta do auxílio-doença, o seu cliente fizer uma contribuição ao INSS. Então, esse tempo fica como se amarrado, certo? Com contribuições. O tempo de recebimento do auxílio-doença, intercalado com contribuições, faz com que esse período seja levado em consideração como tempo de contribuição. Como ficam as férias de quem recebeu o auxílio-doença? Bom, a legislação é clara e ela diz que quem ficou afastado por mais de 6 meses não tem direito a férias, ainda que esses 6 meses sejam descontínuos. Não precisa ser necessariamente 6 meses de afastamento ininterruptos. Mas se durante um ano o seu cliente ficou por 6 meses afastado, recebendo auxílio-doença, ele não terá direito de receber férias naquele ano. O que pode acontecer é, quando o seu cliente se afasta, começa a receber o auxílio-doença, se ele já tem férias vencidas, quando ele retornar ao trabalho, ele pode sim recebê-las. Caso contrário, não terá direito a férias. O auxílio-doença dá direito à estabilidade? E a resposta é depende. Depende do auxílio-doença que o seu cliente recebe. Se ele receber o auxílio-doença comum, que é o código B31, ele não terá direito à estabilidade. Mas se ele recebe o auxílio-doença acidentário, que é o B91, então sim, ele terá estabilidade de 1 ano no emprego após retornar às suas funções habituais. Então veja, se o auxílio-doença ele é concedido em virtude de uma doença que não se relaciona ao trabalho, não se relaciona à função que o seu cliente desempenha no ambiente de trabalho, será o auxílio-doença comum sem direito à estabilidade.
Mas se o auxílio-doença for concedido em virtude de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional, aquela doença que está interligada às funções que ele exerce no emprego, então ele receberá o auxílio-doença acidentário, terá direito à estabilidade de 1 ano. O empregador é obrigado a depositar o FGTS para quem está recebendo auxílio-doença? E a resposta é nos moldes da questão anterior sobre estabilidade, depende do auxílio-doença. Se for um auxílio-doença comum, o empregador não precisa, não é obrigado a depositar o FGTS. Mas se for o auxílio-doença acidentário, o empregador deve depositar o FGTS normalmente, como se o empregado estivesse trabalhando. Você percebeu que a responsabilidade da empresa quando o seu funcionário recebe o auxílio-doença acidentário é maior. Por isso, muitas empresas tentam maquiar o auxílio-doença e encaminham o seu funcionário ao INSS sem a CAT, como se fosse uma doença comum, para que ele receba um auxílio-doença comum, porque então a empresa estará desobrigada de depositar o FGTS e de depois manter o funcionário no seu quadro de empregados. Então é importante que você analise toda a situação para ver se não se trata de um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, porque o seu cliente pode perder muitos direitos recebendo auxílio-doença comum. É importante você ter em mente que o perito, no momento da perícia lá no INSS, ele pode, visualizando que trata-se de um acidente de trabalho, de uma doença ocupacional, conceder o auxílio-doença acidentário. Mas caso isso não ocorra, pela via judicial é possível requerer a conversão do auxílio-doença comum em auxílio-doença acidentário e assim você garante que seu cliente fique mais satisfeito, pois gozará de mais direitos de estabilidade, do FGTS e de um conforto maior na hora de receber o benefício. Eu espero ter te ajudado com essas dicas. Deixe aqui nos comentários sugestões de vídeo de fatos corriqueiros que acontecem no seu escritório para que possamos conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Nos siga em nossas redes sociais e até a próxima!